aprendo com esse envio? O que eu aprendo a partir dessa passagem bíblica? Eu aprendo que a autoridade de Jesus nos envia. Amém? Você foi enviado, eu fui enviada, nós fomos enviados com autoridade. Toda autoridade pertence a Ele. Mas Ele, quando chama os seus discípulos, Ele fala: com autoridade eu vos envio. O Senhor, Ele não simplesmente fala: vamos lá, gente, vamos ver no que vai dar. Não! Ele tem uma mensagem certeira, uma mensagem crucial. Eu vos envio com autoridade. Amém? E nessa manhã eu quero falar para você: o Senhor te envia com autoridade. Enviar com autoridade é você ser enviado com respaldo divino absoluto. Absoluto de que tudo irá bem, tudo vai dar certo a partir daquele mandamento, a partir da comissão que Deus está te enviando. Não tem jeito de dar errado. Porque nós falamos, nós agimos e o Espírito Santo faz a obra na vida das pessoas. Amém? Se você tem autoridade, não há força, governo, cultura, dinheiro, fama, que vai impedir o avanço do Evangelho. Nós sempre cantamos, né? A perseguição não parou a igreja, Coliseu não parou a igreja. Ano passado eu e o bispo estivemos lá no Coliseu. Gente, era uma coisa assim, horrorosa que acontecia. Jogavam-se os cristãos para serem devorados. Era um show de horrores, onde havia milhares e milhares de pessoas assistindo. Mas as maiores torturas não pararam a igreja de Jesus e não irão parar. Então eu e você podemos ficar tranquilos, porque nós não fomos enviados de qualquer maneira. Nós fomos enviados com uma autoridade divina. Amém? E essa autoridade nos dá força, nos dá sabedoria. Essa autoridade é o poder de Cristo em nós. Porque Ele não está morto, Ele ressuscitou. Amém? Você pode dizer: Ele ressuscitou. O Rei dos Reis está comigo e contigo nessa manhã. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus sempre comigo, sempre com você. Se Cristo tem autoridade, então não há razão para hesitarmos em cumprir seu chamado. E se essa autoridade foi transferida para mim e para você, nós também temos autoridade. Porque se nós crêssemos, obras maiores nós faríamos. Então você precisa crer. Fala para quem está ao lado: você precisa crer. Você precisa crer. Charles Spurgeon diz assim: se Jesus é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser grande demais para que eu faça por Ele. Se Jesus é Deus e Ele morreu por mim, nada que eu faça é um sacrifício maior, porque Ele fez o maior dos sacrifícios, que foi se entregar por mim e por você na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu te pergunto nessa manhã: qual tem sido a sua ação como enviado? Nós somos enviados, somos comissionados, temos autoridade para isso, mas o que você e eu temos feito? Existem tantas portas para o Evangelho hoje. Tem gente que fala assim: mas antigamente não, você nasceu na melhor época, na melhor era para se pregar o Evangelho. Onde você abre uma câmera e milhões de pessoas podem te ver. Então, hoje, decida por ser aquela pessoa que realmente foi enviada por Cristo e não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar, para curar, para transformar. Amém? O que eu e você aprendemos com esse encontro? 2, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você pode ler comigo? Portanto, o que eu aprendo? Eu aprendo que fazer discípulos é o nosso propósito. Eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Não apenas para anunciar o Evangelho, mas mais que anunciar, é para fazer discípulos. Assim como eu e você somos discípulos de Cristo, nós somos chamados para fazermos discípulos, para multiplicar essa comissão, para enviar outras pessoas. A missão não é apenas compartilhar o Evangelho, mas ensinar,
formar e transformar vidas através do discipulado. Pastor, e o que é o discipulado? É vida na vida. Discipulado é eu olhando para você, você olhando para mim. Eu imitando Cristo e você imitando Cristo. Amém? Ah, pastor, mas não sou perfeita. Ninguém está te pedindo perfeição, querido. Jesus está pedindo o id na sua boca e a palavra rema dentro de você para transformar, para curar. A autoridade já te foi dada. Você não precisa de perfeição, você precisa da autoridade de Cristo. E ela você já tem. Amém? A evangelização, ela é o primeiro passo. Mas o discipulado, ele é um processo contínuo que gera crescimento espiritual e multiplicação no corpo de Cristo. Quem que eu vou discipular? Quem que vai estar perto de mim? Pega aquele mais difícil e fala assim, você vai ser meu discípulo a partir de hoje. Porque eu tenho certeza que se Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua vida também. E fazer discípulos, igreja, significa investir tempo em pessoas. Significa ensiná-las a andar com Deus e equipá-las para que também façam o mesmo. Isso é discipular. Eu ando com as pessoas, eu ensino as pessoas, eu equipo as pessoas e faço com que elas sigam esse evangelho. Amém? O evangelho, ele se espalha quando vidas são transformadas. E quando discipuladores geram outros discípulos. Então eu e você, quantos são discípulos de Cristo aqui? Então todos nós temos a missão de discipular pelo menos mais uma pessoa até o final do ano. Amém? Você tem essa missão. Porque o discipulado, ele não é limitado ao ambiente da igreja. Aqui é só um lugar de ajuntamento dos santos. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é onde o Senhor ordena uma bênção especial para o corpo de Cristo. Mas o discipulado, ele acontece no lar, ele acontece no trabalho, na escola, na sua faculdade. Em qualquer lugar que você esteja, você pode influenciar alguém com a verdade de Cristo. Estou vendo aqui a Ana Júlia. Ana Júlia faz vídeos lindos evangelizando as pessoas. Parabéns, Ana Júlia. Você está cumprindo a grande comissão. Uma adolescente faz vídeos falando do evangelho de Cristo. Faz assim, Ana, para o pessoal te conhecer. Um vídeo mais lindo que o outro falando sobre Jesus. Ela entendeu que ela tem um chamado e que ela tem um propósito, anunciar o evangelho de Cristo. Amém? Fazer discípulos não é sobre números, mas sobre investir em vidas que transformarão o mundo. Amém? Ai, mas eu consegui discipular somente um. Se você conseguiu um, querido, valeu a pena. Se o seu vídeo alcançou uma pessoa, valeu a pena. Se a sua palavra transformou uma vida, valeu a pena. Valeu a pena. O discipulado não é uma ideia barata, mas um chamado para deixar tudo e seguir a Cristo. Amém? Quem você está ajudando espiritualmente? Fica essa pergunta para você nessa manhã. Você tem sido um discípulo que também faz discípulo? Ou você tem sido aquela pessoa deitada eternamente em berço esplêndido? Cumprindo à risca o hino nacional? Não, querido, eu e você fomos chamados para discipular, para gerar transformação, para gerar mudança de vida nas pessoas, na sociedade, no seu prédio, no seu bairro, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Amém? E o que eu aprendo com esse encontro de Jesus e os seus discípulos? Eu aprendo, Mateus 28:19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ler comigo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aprendo que a missão é para todas as nações. Amém? Ela não para lá em Jesus. Ela não para após a morte de Cristo. A grande comissão não foi limitada a um grupo específico de pessoas. Olha, vocês aqui, discípulos, meus 12, vocês vão ser enviados e vocês vão levar o evangelho. Não, ela não para ali. Ela vai a todas as nações. Isso me mostra que o evangelho de Cristo, ele não tem fronteiras. Amém? Fala para quem está do seu lado, o evangelho não tem fronteiras.
Sabe, gente? Às vezes você fica achando que o chamado missionário é só para aquela pessoa que viaja por Jequitinhonha, aquele que vai para a África. Não, o chamado missionário é para mim e para você dentro da nossa casa. Começa ali. Começa ali, eu influenciando meus filhos, meu marido, meus irmãos, meus tios. Amém? Não é só porque eu viajo para terras longínquas que eu sou missionário, não. A nossa missão acontece hoje, agora, dentro da nossa casa, onde nós estamos. Amém? Todos nós temos um círculo de influência, grande ou pequeno. Todos nós influenciamos alguém em alguma coisa. Nossa família, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos. E eu e você somos o quê? Somos chamados a sermos luz. Por isso, sermos luz onde estivermos, conectando pessoas a Deus. Muitas vezes, as barreiras culturais, o medo, a rejeição, o simples fato de você pensar, eles não vão me ouvir, nos impede de compartilhar o Evangelho. Mas eu quero te falar que Jesus nos lembrou que essa missão é maior do que qualquer obstáculo que possa aparecer diante de mim e de você. Amém? Ele fala, vocês vão fazer discípulos, e vocês serão batizados, e vocês batizarão outras pessoas. Por isso que a igreja cresce quando nós apresentamos as crianças a Jesus. A igreja cresce quando nós batizamos pessoas. Por isso é importante eu e você focarmos no Evangelho e disseminarmos ele onde nós estamos. Amém? Porque o batismo é um sinal externo de uma transformação que foi feita interna. Uma declaração pública de que eu e você pertencemos a Cristo. Por isso nós precisamos batizar. E se você está aqui nessa casa e você ainda não se batizou, já coloque seu nome para o próximo batismo. Porque você precisa cumprir esse mandamento de Cristo. Amém? Discipular não é apenas ensinar. Discipular é fazer as pessoas tomarem decisões por Jesus. É fazer as pessoas aceitarem a Cristo, entenderem o plano de salvação. Amém? Nossa missão não é informar as pessoas que Jesus veio. Não, nossa missão é transformar os corações. Porque informar, qualquer pessoa informa qualquer coisa. Informa o quê? Informo. Não, mas transformar, conduzir as vidas ao compromisso genuíno com Deus é outra coisa. É eu ser usado como um canal vivo de Cristo para levar o evangelho da salvação aos perdidos. Amém? O evangelho é para todas as nações, mas ele começa com a disposição do meu coração e do seu coração, da minha boca e da sua boca, em falar, em anunciar. Por isso, ide e pregai. Ide e falai, ide e testemunhai o Evangelho para todas as pessoas, para todas as nações. Por isso ele é para todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hudson Taylor fala assim, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas um mandamento a ser obedecido. Eu e você precisamos obedecer esse mandamento. Fala para quem está do seu lado, você precisa obedecer esse mandamento. Fala para outra pessoa, você precisa fazer alguma coisa. Minha sobrinha fala, obedece, obedece, com a linguinha presa no final. Titia, você obedece. E eu quero falar para vocês obedecem esse evangelho. Obedeçam esse evangelho. Porque quando nós somos obedientes, nós estamos falando que nós somos imitadores. Nós somos discípulos, nós somos seguidores. Nós somos aqueles que imitam o mestre. Cristo foi aquela cruz por obediência. Então, quando eu e você, nós não temos mais cruz não, gente. Ele já se fez sacrifício por nós. A pior parte já foi feita. Agora é só a gente anunciar, pregar, discipular, batizar e transformar vidas. É isso. Eu e você precisamos ter essa missão forte no nosso coração. Só que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, do nosso conforto cristão, a gente se esquece dessa missão. E a gente vem para a igreja, e a gente louve, a gente adora, a gente ensaia, e a gente faz peças, e a gente faz cantina, e a gente faz power store, e a gente faz tantas coisas, e a gente esquece de anunciar o evangelho, de discipular pessoas.
Então eu e você precisamos hoje lembrar dessa grande comissão. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Fala para quem está ao seu lado. Ide por todo mundo. Por onde que eu vou, pastora? Aonde você estiver. Onde o Senhor te plantar. Onde você pisar. Com qualquer pessoa que você encontrar. Você pode deixar o bom perfume de Cristo e falar algo do céu para a terra. Amém? Por que que eu posso? Porque você tem autoridade. Ele fala, toda autoridade me foi dada e eu repasso para vocês. Se nós temos autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, como é que você não tem autoridade para pregar o evangelho? Para acabar com aquilo que te atrapalha, você tem autoridade, né? Mas para pregar, não preciso não. Mas quando o bicho está pegando, o Senhor me deu autoridade sobre serpentes e escorpiões. E Deus te dá autoridade para pregar para aquela pessoa que não conhece Jesus. Então use essa palavra em todos os sentidos da sua vida. Amém? Não pega só um extrato e usa para aquilo que você está precisando, não. Use em todos os sentidos da sua vida. Amém? A autoridade nos foi dada sim para pisarmos serpentes e escorpiões. Mas a autoridade também foi nos dada para falarmos do evangelho de Cristo. Ensinando, batizando, discipulando e transformando vidas. Amém? E o que eu aprendo com esse encontro? Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode ler comigo? E eu estarei sempre com vocês. Ele estará conosco. Nós não estamos sozinhos. Amém? Jesus promete estar conosco. O chamado para fazer discípulos pode parecer, em alguns momentos, desafiador, assustador, constrangedor, mas Cristo fala, eu estarei convosco. Eu estarei com vocês. Vocês não andarão sozinhos. Amém? Ele estará conosco até o fim dos tempos, independente do que enfrentarmos, independente da nossa política, do nosso governo, do nosso estado, independente de qualquer situação, Ele está conosco. Essa promessa foi para os discípulos e ela ecoa até hoje. Amém? Emanuel, Ele está conosco. Quando nós sentimos medo de evangelizar, é só você se lembrar, Deus está comigo. Amém? Nós não precisamos confiar na nossa própria força, na força do nosso braço. Nós precisamos confiar na força daquele que nos enviou, nos comissionou para falarmos, para pregarmos, para anunciarmos. Amém? A nossa geração tem a responsabilidade de continuar aquilo que os primeiros discípulos começaram. O que eles começaram? Começaram a anunciar. A palavra de Deus fala que eles se espalharam. Eles se multiplicaram, se espalharam e ali fizeram maravilhas, sinais, prodígios e anunciaram o evangelho. Por quê? Porque eles ficaram empoderados pelo poder do Espírito Santo. Eles ficaram empoderados com a autoridade de Cristo na vida deles. Enquanto eu e você formos fiéis na missão, Jesus permanecerá fiel à sua promessa de estar conosco. E tem um quadro lindo, uma história antiga, que eu lembro que na casa da minha avó tinha esse quadro, ele chamava Pegadas na Areia. Quem lembra? Pegadas na Areia. Coisa mais linda. Era um homem que sonhou que caminhava ao lado de Jesus ao longo da sua vida. E ele percebeu que nos momentos mais difíceis não tinham pegadas. Ele falou, Jesus, o Senhor não estava comigo? O Senhor me abandonou nesse momento? E aí ele fala, não, meu filho, nessa hora eu não te abandonei. Nessa hora eu te carreguei no meu colo. E é isso, na hora que nós precisamos, se a gente não tem força para caminhar, o Senhor pega nos nossos braços, coloca no colo e fala, eu vou te carregar, meu filho. Você não precisa temer. Quando eu e você estamos fracos, Ele nos sustenta. Então, Jesus prometeu estar conosco. Não há medo, você não precisa ter medo de cumprir a sua missão, o seu propósito, o seu chamado. Billy Graham fala, e o Espírito Santo pode nos dar poder para fazer coisas que nunca imaginamos. Fala para quem está do seu lado assim, você recebe poder nessa manhã para fazer coisa que você nunca imaginou. Amém? Se Jesus prometeu estar conosco, nenhum desafio pode ser maior do que a sua presença ao nosso lado. Amém? Nenhum.
Você tem confiado na presença do Espírito Santo para compartilhar o Evangelho? Ai, pastora, mas aquela pessoa não vai receber. Querida, a semente você lança. Quem dá a colheita, a germinação, a quantidade de sementes que nós vamos colher é o Senhor. Nós precisamos somente fazer a nossa parte. A nossa parte é falar. Porque essa igreja está crescendo, essa igreja vai crescer, essa igreja vai ampliar. Amém? Se eu e você que estamos aqui nessa manhã nos dispormos a discipular uma pessoa, até o final do ano não tem celebração que caiba nessa igreja. Não tem. Mas isso precisa estar como uma convicção no nosso coração. Amém? Isso tem que ser um chamado que não pode ser ignorado. A Power Music já pode subir. A grande comissão, querido, não foi um pedido opcional. Jesus fala assim, olha, vou te dar uma opção. Não, Jesus nos manda. Jesus nos ordena. Jesus nos envia. Amém? Ele nos chamou para ir ao mundo, para fazer discípulos, para ensinar, batizar com autoridade, propósito, para um alcance ilimitado. Amém? Ilimitado. Hoje eu e você vivemos num país no qual nós podemos servir a Deus, podemos abrir as nossas portas, podemos fazer quantos cultos, quantas celebrações, cultos, orações, reuniões nós quisermos fazer. Mas outros irmãos não. A responsabilidade da missão, da grande comissão, não é apenas dos pastores ou dos líderes da igreja. É para todos, é para mim e para você. Amém? E a pergunta não é, será que Deus quer me usar? Às vezes você está se perguntando, será que Deus quer me usar? Deus quer te usar. A pergunta é, estou disposto a obedecer? Você está disposto a obedecer? Ele estará conosco até o fim dos tempos. Amém? Agora, cabe a nós cumprirmos o ID, o chamado, ou ficarmos estagnados, ou ficarmos parados. A resposta de Jesus foi dada. O envio foi feito. Agora, o que eu e você faremos com esse envio? O que eu e você faremos a partir de agora? Pastora, mas eu só sei ficar fantasiado. Fantasie-se. Faça o que for preciso para anunciar o Evangelho de Cristo. Me fiz de louco para ganhar os loucos. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. Faça o que for necessário. E a palavra de Deus fala, você precisa pregar a tempo e a fora de tempo. Então, o que isso está dizendo? Não tem tempo certo para você falar do Evangelho. É toda hora, em todo lugar, com qualquer pessoa, você pode falar algo. Amém? Pregai a tempo e a fora de tempo. E se eu e você fizermos isto, essa igreja não cabe até dezembro. Por isso, essa semana, o arquiteto está vindo aqui para a gente expandir para o lado. Nosso auditório. Amém? Nós vamos expandir. Vamos fazer um palco lindo, enorme, para esse coral lindo aqui cantar com mais espaço. Vai ser lindo. Hudson Taylor diz, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas um mandamento a ser obedecido. Amém? E nessa manhã, nós queremos selar essa quaresma, selar essas mensagens, selar esse envio com uma linda ceia. Assim como os discípulos foram enviados após a ceia, nós queremos te enviar com autoridade e poder para discipular, para pregar, para batizar, para anunciar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Amém? Jesus, ele enviou os seus discípulos. Durante o ministério, ele fez pequenos envios, treinando-os. Após a última ceia, ele fez um envio preparando espiritualmente os seus discípulos. E após a ressurreição de Cristo, Jesus fez um envio apostólico. Ele falou assim, olha, vocês são meus apóstolos, vocês são meus discípulos. Eu estou abençoando, comissionando vocês para a grande comissão, para o grande mandamento que eu estou entregando a vocês nessa hora. Então, nessa manhã, vocês estão sendo comissionados para pregar, para anunciar o Evangelho com autoridade, com poder, com graça, com sabedoria. Você não precisa saber o que falar. Você abre a boca e o Espírito Santo vai te encher. E vidas serão transformadas, e curas vão acontecer, e milagres vão se manifestar.